Fala, empresários! Bem-vindo a mais um PCcast. Meu nome é Felipe. Hoje não estou com meu sócio, meu amigo Felipe Carvalho, mas no próximo episódio ele está aqui, tá bom? Hoje temos um episódio muito especial com dois convidados, grandes amigos meus, né? Já conheço há bastante tempo, já erramos muito, aprendemos muito juntos, e eu vou apresentá-los. Então, o primeiro convidado nosso é Damião Ferreira, fundador da Quali Concreto, diretor técnico da Superbase, especialista em gestão e controle tecnológico para concreteiras, consultor técnico de concreteira no estado de São Paulo e interior de São Paulo, Paraná, com mais de 15 anos de experiência, lidera operações que superam 50 mil metros cúbicos de concreto por mês, gerenciando desde o controle rigoroso de qualidade até a captação de equipes, sempre com foco em resultados e inovação no canteiro de obras. Pô, Damião, muito obrigado, cara, por estar aqui hoje comigo. Você tá bem? Tô bem. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui participando do podcast. Também, você que está assistindo aí, um forte abraço, tá bom? Manda um abraço pro Felipe, ele tá com saudade de você. Felipe, um forte abraço aí, tá bom? Eu sou o Damião Ferreira, atuo agora como consultor técnico da Quali Concreto. Você já fiz uma bela apresentação aí. Atuando como diretor técnico da Superbase. Quero mandar um abraço também pro Diego de la Rua. Um abraço pessoal da Superbase. O Juan de la Rua, forte abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje atendendo aí em São Paulo, interior de São Paulo, cerca de 6 concreteiras, né? Na verdade, 6 grupos, né? Cada concreteira ela tem os seus níveis de problemas. Então, um total mais ou menos de umas 15 usinas aí nós estamos atendendo. Show. Quero mandar um abraço também para minha esposa, Fabiana Nelly, casado há 15 anos. Aí, maravilha, hein? Deixou você vir. É isso aí. Meu filho, Samuel, que o mês que vem faz 14 anos. Um abração para vocês. Um abraço aí pro Samuel. Tá? Pro meu mentor também, que caminha hoje aí na Quali Concreto, Gabriel Cesar, um forte abraço. Então, se a gente for mandar abraço para todos aqui... Pô, aí acabou o podcast. Obrigado, gente, era isso. Um forte abraço para todo mundo aí, para vocês que estão assistindo. Vai ter bastante conteúdo esse podcast, né, Felipe? Isso aí. É isso aí, cara. Muito obrigado, tá, pelo convite. Não, cara, tá em casa, tamo junto. E o próximo convidado, pô, esse cara, ele é sensacional. Conheci ele quando eu tava aprendendo concreto, aprendi muito com ele sobre concreto. Na verdade, tudo que eu sei, eu aprendi com eles, né? Jorge Beato, diretor técnico da Betonade, referência nacional em tecnologia do concreto, 29 anos de carreira. Cara, nem eu tenho 29 anos ainda. Já coordenou 52 centrais de produção, aproximadamente 3 milhões de metros cúbicos no ano, implantando soluções técnicas e estratégicas que transformam a performance de grandes players. Jorge, muito obrigado, cara, por estar aqui comigo hoje. Prazer é meu, Felipe. É uma grande honra estar aqui com você, partilhando esse momento aqui, nesse podcast aqui, junto com o Damião também, grande parceiro, amigo. Show. E relembrando aqui um pouco das nossas histórias aí de caminhada, Felipe, entendendo que era concreto, a gente foi lá e de mãos dadas ali, pegamos no osso ali, na crina do cavalo e fizemos um bom trabalho junto aí, né? Foi. Como diria Faustão, as feras aí, bicho. Muito legal, cara, ter vocês aqui comigo. E hoje a gente vai falar os erros que estão matando a sua concreteira. Pô, aí a gente tem exemplo para horas aqui, né? Para horas, a gente tem. Eu conheci os dois aqui em uma concreteira, num período que eu fiquei focado só em concreteira. E, cara, aprendi demais com esses caras aqui. Levei muitos problemas. E eles me ajudaram em todos aí, tá? Cara, antes da gente começar, eu quero só dar um recado aí rápido, né, pro empresário que tá assistindo a gente aí. Lembrando que o intuito do PCcast é essa troca de ideia para você que ainda não tem condições de trazer um Damião, um Jorge para sua empresa ainda, né? Uma consultoria da PIC, você está começando. Cara, aqui é conteúdo gratuito, né? O pessoal aqui, anos de experiência aqui, já erraram tudo que tinha para errar. Erra o erro deles, é mais barato, né? Aprende com o erro deles, entendeu? Então, a ideia do PIC é sempre isso, trazer convidados que já percorreram o caminho, já traçaram ali, já sabem o que fazer e o que não fazer, tá bom? Vamos começar? Bora. Eu quero fazer uma pergunta crucial. Eu acho assim, qual é o maior erro, só pode um só, do concreteiro quando se fala de concreto? Qual que é o maior erro? É o controle de água? É o traço? E aí eu quero falar assim do pequeno, tá? Não é, você que quiser atender grandes empresas aí, mas a gente sabe que tem muito concreteiro que quando ele começa, ele só quer colocar dentro do caminhão e entregar, certo? E aí, qual que é
onde que começa a dar problema na cabeça dele? Cara, do meu ponto de vista, nos pequenos clientes que hoje começam com a concreteira, é a falta de controle tecnológico. Então, assim, eles imaginam que o concreto é apenas uma mistura. Duas de areia, Isso aí, cimento, pedra, água. E muitas das vezes os caras não usam nem aditivo, que é um produto químico, para poder reduzir a água, né? Ser um redutor de água. Então os caras eles começam com muitas das vezes as pequenas empresas com um pensamento diferente, de simplesmente produzir concreto sem pensar num controle tecnológico, sem pensar em questão de uma engenharia, né? Eles começam simplesmente com a expectativa. Então eles têm uma expectativa que eles querem ter uma concreteira e quer produzir concreto. Quando eles começam de uma forma errada e começam a avançar, aí ao longo do período, do tempo, aí começa a surgir os problemas. É onde vai dando os start em questão de, eu preciso agora de um engenheiro, eu preciso de um consultor, eu preciso agora de alguém para poder estudar e analisar os traços. Aí sim, é quando entra a questão da tecnologia. Então, mas aí quando ele percebe isso? Quando começa a dar merda, né? Quando começa a dar Com merda. certeza. Jorge. O primeiro sintoma do despreparo, vamos dizer assim, né? É que a gente tem muitos empresários que começam assim, eu achei legal o serviço de concreto, porque eu usei numa obra tal, eu vi que eu acho que é um negócio fácil de fazer. Né? A primeira entendimento deles concreto é fácil, né? Porque você mistura cimento, pedra, areia e põe ali dentro de um caminhão e chega lá na obra. E concreto não é só isso. Concreto é tecnologia, é desenvolvimento, é você entender o que é um agregado, o que é uma areia diferente, o que é um aditivo. Cimento não é tudo igual. Cada cimento tem um comportamento, tem sua resistência, tem suas características de pega. Então, o primeiro erro que esse pessoal pode cometer quando está iniciando é achar que ele pode pegar uma carta-traço pronta de um ex-funcionário de alguma outra empresa e simplesmente jogar os materiais que ele tem na mão ali naquele momento e começar a produzir. Por quê? Porque justamente é isso. Não é a mesma coisa. Cada traço, é um desenvolvimento que você tem que fazer. Você tem que traçar uma curva de Abrams, você tem que ver a combinação, tem que fazer granulometria para entender o que cada material tem ali dentro, né? E simplesmente pegar uma carta-traço que ele recebeu, né, de brinde pelo funcionário que ele contratou, que veio de uma outra concreteira, que geralmente o balanceiro, o líder de operação, você não pega um cara cru, você pega alguém que já trabalhou numa outra central. E, querendo ou não, ele acaba carregando algumas cartas traço, vai levando. E achar que isso vai fazer concreto, vai conseguir entregar. Ele vai entregar, tá? Ele vai botar dentro do caminhão, vai misturar, vai chegar lá. Só que aí o problema vem depois, que vai ter um concreto que provavelmente não vai ter resistência adequada, não vai ter o tempo de pega ajustado conforme necessidade, né? Tem um ciclo de caminhão que tem que ser pensado, tem que ser olhado de acordo com cada mercado, né? E sem contar as patologias posteriores, uma fissuração excessiva, um desplacamento, formação de pó na superfície do concreto. Então tem uma série de fatores que são importantíssimos. Ele consegue começar. Pronto. Mas às vezes ele não vai conseguir começar com menor custo. Exato. Ou o melhor custo, nem o menor, mas o melhor custo-benefício, né? Então, assim, às vezes o cara tá entregando ali um FCK, né? Um concreto, vamos falar de uma forma mais simples, que nem todo mundo é concreteiro, né? Mas um concreto que a expectativa dele era de entregar X de resistência e tá entregando menos, né? Então, ou mais. Ou mais. Ele tá colocando muito cimento, tá ficando caro, e aí ele não consegue ter essa percepção sem controle tecnológico. Mas eu acho que o maior problema é que, assim, quando o cara ele começa, o laboratório é a última coisa que ele quer colocar. Que ele quer investir, né? Exatamente. Por onde o cara começa, geralmente? Qual que é você chega na usina, o que o cara tem primeiro? É uma usina, uma baia, 2 caminhões e um sonho. E um sonho. E uma bomba. E uma bomba. Com certeza, né? Os caras, eles optam primeiro iniciar com a operação. Né? Operacionalmente, né? Então, eles imaginam ali, né? Ele já tem aquela bitoneira, já tem umas baias já prontas, já com os agregados, e eles têm um sonho, né? De projetar, de fabricar concreto. Então, eu imagino o seguinte, que você falou, cada traço de concreto ele tem sua responsabilidade, né? Ele tem as suas especificações. Existe
um FCK, né? O que é um FCK? FCK é a característica resistência do concreto, né? E quando a gente vai formular, quando a gente vamos traçar um traço de concreto, é como o George comentou, precisa traçar uma curva Abrams, uma curva para poder entender a família do traço, tudo certinho. E muitas pessoas não imaginam a responsabilidade que existe por trás de um traço de concreto, né? O traço de concreto, a gente está falando sobre concreto que vai sustentar pontes, viadutos, edifícios, lajes, e muitas pessoas elas não imaginam o que há por detrás daquele estudo, daquele concreto, né? Então é isso. E aí no início de uma concreteira pequena que está iniciando, muitas das vezes o começo é errado. O começo, em vez de imaginar, vou fazer um setor de pesquisa e desenvolvimento para poder fazer o produto. Não, eles primeiro iniciam com um passo à frente, que é uma operação para produzir. No PDCA ele começa com D, né? Ele não planeja, ele faz, aí ele mede, vê que tá tudo errado, aí ele começa. Aí ele liga para vocês. Ele liga pra gente para resolver, porque ele tá entregando um concreto que tá dando muita dor de cabeça para ele. Porque chega no cliente, o cliente vê o resultado que não ficou legal, não ficou bom, porque seja para o cliente pequeno que vazou a laje dele, né, que choveu e pingou para dentro, porque aí fissurou, a laje fissurou, seja porque fez uma calçada e ficou esfarelando, né, seja um piso que ele entregou para uma loja e também não deu acabamento polido e assim por diante, né. Então, esse cuidado inicial é muito importante. Começar o concreto, uma central de concreto, é possível com investimento pequeno. O que ele precisa? Ele precisa ter uma balança para medir os agregados, ok? Ele pode trabalhar com uma rasga-saco, tá? O que seria uma rasga-saco? Seria um equipamento em que você dosa o cimento a partir de sacos de cimento. Então, você tem um investimento baixinho. Do depósito. Depósito normal. Do depósito normal, exatamente. Então, ele tem um investimento baixo, tendo essa balança de agregado. Uma pá carregadeira ou uma reta escavadeira que ele já consiga dosar os agregados e já começa a trabalhar tendo 2 caminhões. Tá. Eu não falo um porque um é complicado que não dá ciclo. Voltar, não dá ciclo, ele dá junta fria na concretagem, etc. Mas 2 caminhões no mercado pequeno ele consegue começar. E aí, o principal desafio dele é entender que materiais que ele tem na mão, né? Que areia que ele tem na região dele, que pedra que ele tem, qual cimento que ele pode estar utilizando ali, que propiciam concreto de qualidade. A gente consegue fazer concreto com qualquer material. A gente, eu e o Damião, eu digo que a gente já trabalhou junto em uma etapa da nossa vida profissional, né? Que a gente se debruçava ali. Damião, qual que é a tua opinião sobre essa areia aqui? Eu acho que tá assim. Então vamos testar assim, assado. E a gente conseguiu sempre trazer o melhor desempenho para os materiais que você tem na mão, né? Tudo é possível fazer, desde que você tenha esse estudo prévio, né? E aí, esse trabalho de consultoria, de desenvolvimento do laboratório, fazer controle de qualidade, no primeiro momento, ele até consegue fazer fora da unidade dele. Tá? Terceirizar, você fala. Terceirizar, exatamente. Então, você pode pegar, fazer uma coleta desses materiais e levar para um laboratório que tem uma estrutura que vai dar para dosar, fazer a curva de Abrams e tal, romper os corpos de prova e aí dimensionar o traço para ele. Mas, de cara, ele já tem que estar investindo no equipamento de slump, formas para fazer as moldagens dele e depois, a partir dali, mandar romper em algum lugar. Tá? Então, é possível começar pequenininho? Sim, é possível. Então, eu não entendo por que tem essa resistência toda de começar o controle tecnológico. Você falou aqui, equipamento de slump. Pô, é uma chapa, né? 1 por 1? É 1 por 1 a chapa? Não sei. A chapa menor ainda, né? Qual que é o tamanho da... 40 por 40. 40 por 40, uma chapa, um funil, sem juntar tudo, vai dar o quê? R$1.000? Não dá isso. Não dá nem isso. Esse equipamento que o Jorge falou. Esse equipamento tecnológico. R$300 você compra Você compra um ok. Um ok, aí você pode comprar formas que hoje em dia você tem forma muito acessível, que são feitas de PVC. De PVC, poliuretano e tal, que você já consegue moldar. E aí você só vai ter o trabalho de fazer uma cura inicial e mandar para um laboratório que você encontre como parceiro e faça esses rompimentos para você ir monitorando,
né? Tem Então, manda às vezes uma taxa assim de quanto que custa para fazer esse. Ah, eu quero romper aqui sei lá, uma obra que eu quero fazer ou um teste que eu fiz aqui. Qual que é o nome? Só pra gente ter uma ideia de quanto que custa? vamos dizer Uma faixa, assim. uma faixa de entre valor. X e Y, né? Tá, vamos dizer assim. Por exemplo, eu vou fazer uma concretagem de 100 metros cúbicos, tá? Aí eu posso fazer uma moldagem por conta própria de alguns caminhões. Por exemplo, moldar 4 caminhões já me dá um norte de como que está a minha produção, né? Então isso já permite eu fazer uma leitura de resistência. Ele vai gastar aí R$400 em rompimentos de corpo de prova. Pô, né? Galera, pô, o caminhão é 1 milhão, velho. Pô, isso aí não é nada, Não é cara. nada, Pô. não é nada. E assim, é o que vai dar o norte de, cara, esse traço aqui tá caro. Eu acho que não é nem pegar uma obra, né? Mas, por exemplo, pega lá um dia, deixa uma pessoa ali recolhendo as amostras dos principais traços, né? Ah, eu vendo mais esse traço, esse e esse. Aí você pega, então tá bom, ó, fulano, você pega uma amostra desse, e a gente vai mandar pro laboratório. Pô, cara, se renudar tudo, com R$2.000 você já consegue saber. Já consegue, exatamente. Só que aí, assim, qual que é o ganho, né? Aí você vai chegar pro engenheiro e falar assim, ó, engenheiro, tá aqui o resultado. É isso, né, Jorge? Então, assim, pô, realmente, ó, o que você mediu aqui que daria dar 30, tá dando 40. Pô, então, ó a oportunidade que você tem de economizar aqui. Aí sim, aí você vai fazer essa conta. Pô, se eu baixar aqui dos 30 ou dos 40 pro 35 para você ter uma maior segurança, esses 5 aqui, quanto que não representa? Sim. Muito mais do que esses R$400 que você quer gastar, que você não quer gastar. Não quer gastar, Então, exato. por que você acha que tem tanta resistência que sim? Olha, eu acho que falta um pouco pro empresário brasileiro entender que o serviço de concreto, serviço de concretagem, ele é composto realmente de um grande investimento em equipamento. Caminhões são caros, né? Uma central de concreto completa, vamos chamar assim, uma balança, ciclo de cimento, depósito de aditivo, tanque de aditivo, etc e tal. Realmente ele vai gastar alguns milhões aí para conseguir operar essa central. Mas no dia a dia, na composição do produto que ele entrega, 60% do custo dele está em matéria-prima. Sim. 60% no mínimo é matéria-prima. Se ele não olhar esse custo de matéria-prima com traços ajustados, ele não vai conseguir rentabilizar e ter o investimento de volta do que ele pôs ali de caixa inicial ali, né? E tem que entender também que o mercado de concreto ele é muito competitivo. Você tem muitas centrais de concreto espalhadas por todas as cidades. E nem todas jogando a mesma regra. Nem todas jogando a mesma regra. Já sabe que tem aquele cara que pega o primo, o irmão, põe numa bomba, coloca o cunhado na balança, não paga imposto de ninguém, né? E, cara, aí ele vai ter lucro. Mas é uma bomba relógio. Uma hora você vai estourar, né? Hoje o concreto é um material muito barato. É muito barato o concreto. Por que a gente fala que é muito barato? Se a gente formos entender a questão do concreto em si, é o material mais utilizado na construção civil. Ele é mais consumido, ele perde... Ele é muito consumido aí em questão pelas construtoras, pelas obras. Ele perde apenas para a água mesmo. Tipo assim, é o material mais consumido perdendo apenas para a água. Quando você pega... qual que é a média aí de um metro cúbico? Quanto um metro cúbico custa? Quanto um metro cúbico custa? Uma média aí. Um FCK 30, vamos falar R$500 um metro cúbico. Um metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Se você dividir 1.000 litros, você vai ver que é 50 centavos o litro do concreto. Quanto que custa uma água hoje? Uma garrafinha. Dependendo do lugar que a gente vai comprar água, é caro. Né? Tem lugar que você vai comprar água aí a R$2. No mercado. No mercado. Se você for na padaria já é 4, se você for no aeroporto é uns 200. Então, assim, é um material barato. Então, como o George falou, se a gente não otimizar os traços, não fazer estudo para saber realmente que resistência que aquele concreto está tendo, qual... por exemplo, o FCK 30 chegou a quanto? Chegou a 40, então tá perdendo dinheiro. Então, o nosso trabalho ele entra na questão de otimizar os traços e procurar um material que atenda, que possa baixar o MCC. O MCC é o custo que você vai... O custo do metro cúbico. Então, assim, quanto que custa esse metro cúbico aqui para eu poder vender?
Tá, ele custa R$300 por metro cúbico, o MCC custa R$300. Então, quanto que eu tenho que vender para ter uma margem lucrativa? Sim, então, tudo isso aí a gente... Eu acho que o que o Jorge falou também, ó, ele falou assim, pô, o concreto ele custa ali 60% mais ou menos do seu faturamento, né? Então, para cada R$1 que você fatura, 60 centavos é matéria-prima. Então, assim, eu vejo que, até pela consultoria também, né? Fala, pô, faz sentido o trabalho para os clientes, seja concreteiro, seja qualquer um? Faz. E por que a gente tem tanta dificuldade de colocar, né, a consultoria dentro de uma empresa? Porque o cara, ele acha que, não sei, não é importante ou não vai ter tanto resultado. Pô, olha a economia que vocês podem causar com 60%. Cara, é mais do que o dobro de todo o custo que você vai ter dentro da sua empresa. E o cara que vai arrumar isso para você tá aqui na minha frente. E você tá vacilando aí. Você não tem um consultor? Já, ó, a descrição dos caras tá aqui no vídeo, hein? Melhor você entrar em contato com os caras aí. Mas, cara, legal. Deu para entender, assim. Eu acho assim, só o cara que ele é pequeno e ele tá crescendo assim, então ele consegue iniciar desde o dia 1 com uma tecnologia de concreto? Ele deveria, né? Ele, na verdade, seria a obrigação dele começar com o desenvolvimento de traços. Né? Antes mesmo dele montar a central e começar a operar, ele tem que ter um trabalho prévio de desenvolvimento de matéria-prima, de traços e assim por diante, né? Então, eu já atendi clientes, né, que... Jorge, eu tenho aqui uma fabriquinha de postes e eu vou começar a vender concreto na rua. Eu preciso do teu apoio para fazer isso. Então, tá bom. Ó. Quando que você vai começar? Eu quero em setembro estar com essa central operando. Então, a gente já está atrasado. Por quê? Porque a gente precisa pegar os materiais, estudar material, rodar traço, rodar curva de Abrams, esperar 28 dias pra gente ter o resultado final. Acho que esse é o pior. É o que o cara não quer esperar, né? O cara não quer esperar. Geralmente ele fala assim, Jorge, eu vou abrir semana que vem. E aí? E aí? Né? Aí você sai numa corrida Você sai correndo. desenfreada de começar a tentar trazer através do seu histórico, do conhecimento que você já tem, da região, dos tipos de cimento, e tentar projetar alguma coisa para ele iniciar. Mas aí entra naquela situação. Você vai fazer um traço com uma segurança maior, menos lucrativo para a empresa. Então ele já começa a operar perdendo dinheiro. Porque ele poderia estar com um traço muito mais ajustado, com uma margem de lucro maior, só que ele tem que recuar isso, porque você não vai iniciar uma operação já dando problema na obra. Né? Então, como é que você chega no mercado falando assim, eu sou nova concreteira aqui do pedaço, vou atender vocês aqui, e na primeira concretagem você já dá problema. Então, você já está queimando seu cartucho inicial aí de apresentação. Então, verdade. O início do trabalho para quem vai montar uma concreteira, iniciar, primeira coisa é estudar material. Pelo menos 30, 60 dias de antecedência, antes de botar um caminhão na rua, você tem que ter esse trabalho feito. Aquilo que eu disse. É feita uma coleta, você não precisa ter essa estrutura já montada dentro da central. Você vai fazer isso fora e levar depois o traço lá para a produção. E, obviamente, que na medida que você inicia a operação, o consultor de concreto e tecnologia, ele tem que estar presente logo de início para pegar as falhinhas pequenas que sempre começam quando você inicia uma operação. Ver se a balança está ok, se os agregados estão caindo no tempo certo, o cimento não está caindo dentro, o aditivo no momento certo, a quantidade de água, instruir questão de controle de umidade, que muita gente acha que umidade não serve para nada. A areia está úmida aqui, então eu só vou cortar um pouquinho de água aqui. E aí, desando o concreto, ele vai tentar corrigir e aí faz aquela caca de botar mais cimento, tirar a areia, porque o cimento puxa mais água. E aí causa o caos ali inicialmente na operação. Aí ele começa a pensar, tô precisando de ajuda. Tô precisando de ajuda. Pô, cara, mas isso é muito caro, cara. Não espere chegar nesse ponto, não faz sentido. Você vai gastar muito mais, né? Gasta muito mais. O início é muito importante, né? Senão, às vezes, o cara até morre antes de começar. Ele não consegue nem dar continuidade. Porque, assim, hoje existem muitas concreteiras, né? A gente tá falando sobre concreteiras de grande porte, médio porte e pequeno porte. Então, essas concreteiras que tá iniciando aí de pequeno porte, ela precisa entender qual mercado que ela tá entrando, né? A gente tá falando que tem concreteira aí que é dona de pedreira, é dona de fábrica de cimento. Competição é muito... Ele vai começar no começo, ele não vai começar a ir produzindo já inicialmente, muitas das vezes, 1.000, 2.000, 3.000 metros cúbicos. Então já existe concreteira fornecendo aí muito concreto e o custo que eles pegam a matéria-prima dos fornecedores é muito mais em conta.
Então, assim, se ele começar de uma forma errada, ele já está começando de uma forma tendo prejuízo, igual o Jorge está comentando. Então, ele começa tendo prejuízo e depois ele vai querer recuperar isso em questão de otimização de traço. Então, assim, é importante no início começar o desenvolvimento, entender em relação ao produto que ele vai colocar no mercado para poder não ter tanto prejuízo aí ao longo do tempo. Verdade, cara. E eu vejo assim, um dos erros muito comuns de concreteira é não pedir ajuda. É o cara que ele é cabeça dura, ele não, vou fazer, isso em qualquer área. Qualquer Né? área, Seja, com certeza. ó, marketing, quando a gente entra em concreteiro, o cara não faz marketing. O cara não faz já é um milagre quando a gente entra pela porta do financeiro, que o cara já tá, às vezes, no sufoco e fala, pô, precisa de ajuda. E aí a gente entra, a gente vê que ele tem um problema no marketing, na logística, em RH, né? Em concreto, então, nem se fala. Eu brinco, Felipe, que a consultoria técnica, né, que eu presto para os clientes, ela transpassa a tecnologia, porque muitas vezes eu viro conselheiro financeiro, amoroso, psicólogo. A gente, como já tem uma vivência aí de alguns anos aí de trabalho aí com concreto, né? Então, eu já vivenciei muitas situações, já vi concreteira nascendo, crescendo, morrendo ali na frente, né? E os erros meio que vão se repetindo, né? Vão se repetindo e você tem condição de dar alguns conselhos, né? Obviamente que a minha consultoria é especializada em tecnologia, né? Mas a tecnologia, ela perpassa não só a questão de operação, mas o financeiro também, né? E porque se eu não fizer um concreto bem ajustado no quesito de qualidade, de bombeamento, etc., a operação não consegue trabalhar. Se eu faço um traço que não rentabiliza, o financeiro não resolve também, né? Ele vai tentar cortar gasto aqui, gasto dali, mas se o traço não está bem ajustado, ele não vai ser competitivo em nenhum momento, né? Então, a gente procura não só falar de tecnologia para esse cliente, mas também das outras possibilidades que ele tem ali, as outras áreas, porque realmente, às vezes, a bagagem que esse empresário que está começando tem é de outros negócios, é de outra linha de trabalho, e o concreto ele é muito específico, tem muitos detalhes ali de mecânica, de pneu, de hora extra, de bomba, de funcionários que aquele empresário ele nem fazia ideia do que ele ia passar ali para conseguir fazer uma concreteira deslanchar, né? Para cada posição que essa concreteira galga, né? Ela almeja, né? Então, ela quer começar pequena, você consegue montar uma estrutura pequena que consegue fazer a coisa rodar. Você quer crescer um pouquinho mais, quer ter mais fôlego, você precisa investir em estrutura, seja de tecnologia, botar no laboratório lá dentro, seja fiscal, para você ter um contador que realmente te dê um suporte, porque a questão de precificação, de impostos, é muito importante você ter isso na mão, né? Cada cidade tem um sistema de creditação, de ISS, de retenção e assim por diante. E em um determinado momento, você tem que investir numa consultoria de gestão mesmo, que aí você tem que olhar um DRE. Acho que é uma boa mesmo. Você tem que olhar um DRE, tem que montar o que é custo variável, o que é custo fixo, né? Tudo isso você tem que compor dentro do seu preço de concreto para conseguir fazer a coisa andar. Senão você se perde. Sabe o que eu vejo assim, diariamente? E não só em concreteira, tá? É muito comum em qualquer negócio. O cara ele sabe a matéria-prima dele, ele sabe quanto que custa, né? E aí ele olha o concorrente dele e fala assim, não, beleza, agora eu tenho isso aqui de lucro e para pagar o resto das minhas contas. Aí o que ele faz? Ele pega as despesas dele do mês passado, tenho certeza que eu tô falando isso, você vai casar com o que você tá ouvindo aí, ó. Você pega as despesas do mês passado e divide pelo número de metros cúbicos que você fez. Pronto, esse aqui é minha taxa de serviço, né? Mão de obra, cada um tem um nome. Tem um nome. Tá errado, cara. Pronto, tá errado. Não é assim que faz esse cálculo. Até porque imagina o seguinte, dezembro, janeiro, até fevereiro ali, cara, seu metro cúbico ele vai cair. Aí em março, quando o negócio começa a pegar de pau, então peraí, você vai pegar as suas despesas de janeiro, vai dividir pelo que você produziu para calcular o custo do mês seguinte, que vai ser o mês que vai bombar? Não faz sentido. Ou
Você tem lá novembro e dezembro que você tem 13º. Então quer dizer que... E aí esse número, ele vai impactar em janeiro, porque você pagou em dezembro. Sabe, tá vendo como a conta não fecha? Sabe? Então, a precificação que o Jorge comentou, e ela é tão difícil de você chegar... não é que é difícil, ela é complexa. Ela não é difícil, mas ela é um pouco complexa. Você tem que saber o que você está fazendo, mas ela tem um poder tão grande. Hoje, quando a gente implanta precificação nos clientes, eu dou por linha para eles. Então, os engenheiros me passam o traço. Então, até a parte deles, o meu melhor MCC, o melhor custo que eu consigo para você é isso aqui, que nem o Damião falou, R$500. Beleza, R$500. Agora, o que a gente pode fazer para chegar nesse preço aqui de mercado? Então, para chegar nesse preço de mercado, o que a gente tem que pagar aqui? Aluguel, tem que pagar impostos, mão de obra, etc. Beleza. Dentro da DRE, que já comentou, é onde a gente vai pegar esses números para você. E aí eu vou te falar exatamente, olha, o seu MCC, mais a sua mão de obra, sua taxa de serviço, mais a sua margem, tá te deixando tanto. Beleza? Aí sim você vai comparar com o que o mercado está praticando. Imagina que desse exemplo fictício aqui, tudo deu 580, só que o mercado vende a 400. Cara, já está fora do jogo. Aí é hora de sentar de novo com os engenheiros, olhar para dentro da sua empresa também, ver se os seus impostos estão sendo colhidos da forma certa, ver se você não está com muita mão de obra. Sabe uma coisa que eu pego, assim, a holding concreteira? O cara, ele tem lucro. Ele dá lucro. Só que aí quando eu faço uma continha para ele vê que o lucro é insuficiente. Só que como tá tendo lucro, o caixa dele tá aumentando, para ele tá bom. Mas o que eu faço? Então, vamos supor, eu fiz a DRE do cliente lá, e aí deu 100 mil de lucro por mês. Ele fala, 100 mil, cara, tá bom. Né? Não posso reclamar, não. Irmão, quanto você tem de patrimônio aqui? Uns 50 milhões. Cara, vende tudo, cara. Coloca no fundo imobiliário aí, então, sabe? Então, assim, essa percepção que ele não tem. E a precificação é o que, a forma como a gente monta aqui na PC, ela te dá até em KM. Então, olha, para esse KM aqui, você vende a tanto. Para tanto KM, mais caro e mais caro. Por quê? Isso atrai os clientes que estão perto de você para você. Não é tão ruim perder uma obra perto de casa, né? Perder do vizinho aqui, perder pro cliente, né? Pro concorrente, é sacanagem. Então, assim, essa precificação que a gente faz, ela é para isso, para deixar o mais competitivo mais perto possível. Por quê? Se você faz isso, quem que vai comprar de você? O cara que tá perto. Se você cobra o mesmo preço do cara que tá perto, o cara tá longe. Quem que vai comprar? O cara que tá longe, porque para ele tá barato. Na verdade? Então, assim, as duas pontas aqui são importantes, né? Não basta olhar para o MCC. Eu já peguei um caso junto com o Damião. Cara, ele esmiuçou. O concreto não tinha nem cimento mais, Jorge. Era água, aditivo e pedra. Não tinha mais nada que ele pudesse fazer. E a empresa do cara, despesas altíssimas de mão de obra, de gente ineficiente, de processos totalmente errados e tal. E o cara apertando o Damião, não, tem que baixar mais, tem que baixar mais. Você lembra desse caso? Lembro. Então, assim, aí foi até que falou, cara, aí não tem mais, já tá sangrando aqui, você tem que chamar, né, uma consultoria. Então, assim, não é só um ponto, não é só o cimento, não é só a pedra, não é só o RH, não é, né, é todo um conjunto, é uma máquina. É uma máquina, né? Você tem que fazer para o negócio rodar. Agora, eu quero falar de erros, eu gosto de problema. Problemas. Porque eu gosto de falar de problema porque é onde a gente aprende. Né? É fácil falar assim, não, porque eu sou o maior, eu cresci. Não, eu quero ver o problema, cara. Onde é que vocês erraram? Onde é que vocês aprenderam? Porque, né, como eu falo, errar com o erro dos outros é bem mais barato. Qual foi, assim, não de vocês, mas o pior que vocês já viram de cliente? Assim, puta, cara, isso aqui eu não deixo nenhum cliente mais cometer. Vocês lembram algum aí de cabeça? Cara, eu lembro aqui de vários problemas que surgiram ao longo do tempo que a gente estamos aí no concreto. Eu praticamente já estou há 18 anos nessa questão no ramo do concreto, né? Então, durante esse período aí, a gente já vimos muitas coisas dando errado, muitas coisas dando certo. E uma coisa, algo que deu muito errado, que foi um prejuízo gigantesco, é a questão da falta de controle. Então, assim, falta de processo, de procedimento na concreteira. Já aconteceu por exemplo, concreteira não optar inicialmente por uma automação em aditivação, questão do aditivo, que é o produto químico, e dosar manual. Nesse negócio de dosar manual é onde acontece a falha humana. Então, cada aditivo tem a sua especificação, a sua classificação, o seu objetivo, né? E a gente está falando aí que tem usina que tem em torno de 6, 7 tipos de aditivo, né? Polifuncional, mid-range, superplastificante,
estabilizadores, né, que é que retarda a pega do concreto, incorporadores de ar, e tudo bem. Se você utilizar algum produto desse de uma forma errada no concreto, a gente está falando que em um prejuízo gigantesco, né? E aconteceu já isso aí, em uma das concreteiras que a gente estava atendendo, que estava sendo dosado um modificador de viscosidade, com um aditivo que ajuda o concreto ter mais é como se fosse uma trabalhabilidade, um bombeamento, uma fluidez melhor para longa tubulação. Por exemplo, o cara vai fazer uma concretagem e ele precisa aplicar aquele concreto a 200 metros de distância. Então, tem uma tubulação gigante ali, 200, 250 metros de distância. Então, ele vai utilizar um modificador de viscosidade para ajudar no bombeamento. E nesse dia aconteceu de mudar a pessoa da dosagem. Então, tinha um fazendo a dosagem e aí mudou para um outro rapaz que substituiu ele para poder fazer essa dosagem. Todos os aditivos colocados em tambores de 200 litros, reservatório de 200 litros, e todos são azul. Então o cara fala, o aditivo tá lá no tambor azul. E, ó, tinha 7 tipos de aditivo. O cara foi lá no... 400 tambor azul. O cara lá, qualquer um serve, pô. Então, cara... Tudo azul, né? Tudo azul. Ele foi especificamente no aditivo estabilizador, que é um aditivo que, se você usar numa superdosagem, você mata a reação totalmente do cimento. Porque ele não seca? Não seca. Então, assim, existe, lógico, um cálculo que a gente faz, questão de química, que a gente consegue estabilizar esse concreto por uma determinada hora. Eu quero que esse concreto ele fique aí em estado fresco 6 horas, uma viagem 12 horas, muito longa, tal. Assim. Só que se você usar uma superdosagem, você acaba afetando diretamente na pega desse concreto. E aconteceu isso. Por exemplo, estava sendo utilizado o modificador de viscosidade, que ajuda na questão do bombeamento. Ele confundiu e colocou o estabilizador. Até comentei isso uma vez num podcast que eu participei, porque foi uma falha que eu carrego, que eu presenciei. Que doeu. Doeu bastante. E aí ele colocou o estabilizador. Então era usado 1% desse modificador de viscosidade. A gente estava falando aí de uma dosagem de 17 litros do aditivo. E ele colocou do estabilizador. Colocou em 5 cargas. E aí, quando veio essa história, quando o pessoal levantou essa situação, a gente tentamos reverter isso, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, processo. Aí era porque pegou um carinha novo lá. Falta de automação, né? Praticamente, Felipe, em relação à usina que estava usando aquele aditivo manualmente. É lógico que ele não tinha como colocar reservatório para cada tipo de aditivo. Esse aqui é modificador, esse aqui é estabilizador, incorporador. Não, tinha certo... Como era um traço específico, estava sendo utilizado manualmente. Só que aí o cuidado tem que ser redobrado. Faltou um double check ali. Faltou um cuidado especial. Cara. E outro prejuízo? Não, cara, eu quero saber dessa fofoca aí, calma. E aí, o que deu, pô? Não, e aí o que aconteceu? Que ele carregou 5 bitoneiras. Tá. 5 bitoneiras. Nesse dia... Eu tava liderando 5 usinas e eu voltei de uma das usinas e passei nessa usina. Quando eu cheguei lá, tava todo mundo desesperado. Cara, você não sabe o que aconteceu. Foi utilizado o aditivo errado. Ao invés de ter utilizado o modificador de viscosidade, foi utilizado o estabilizador. Eu falei, quantos litros foi colocado? Ele falou, cara, foi colocado 17 litros. 17 litros? Então... Fudeu. Ferrou. Ferrou. E o concreto é que é tudo bem calmo, né? Ninguém se desesperou, né? Na hora que ele comentou isso comigo, ele já tá até doendo já. Na hora que ele compartilhou comigo, eu já entrei ali em situação de pensar como resolver aquele problema, porque a gente, técnico, né, parte técnica, a gente tá para resolver problema. Você tem que pensar de forma fria então, ali. Como que a gente vai resolver? Então, tudo bem. A gente foi levantar os dados, chamamos a pessoa que colocou o aditivo. Quantas cargas você colocou? Coloquei em 5 bitoneiras. Qual foi a litragem? 17 litros, tudo bem. Pode passar na RH. Já tá. A sua parte você já fez. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, para ser sincero, foi pedir pro líder da central ligar para a obra, perguntar se já tinha descarregado essas bitoneiras. Já tinha descarregado uma bitoneira. E as 4 tinham uma aguardando e 3 estava chegando. Então eu fui para a obra. Cheguei na obra,
procurei o diretor da obra, era uma obra de grande porte. A gente estava concretando, se eu não me engano, era o 30º andar já. Nossa. Era algo lá na região nobre de São Paulo, que é o Brooklyn. Não, desculpa, Cidade Jardim. Tá? E aí eu fui, Nossa, se você tem trabalho em algum prédio de Cidade Jardim, cuidado, hein? Cuidado que... Se o prédio for alto... Mas aconteceu algo muito, muito legal ali. O que aconteceu? Eu fui até a obra, falei com a diretoria da obra, com os engenheiros da obra, falei sobre a falha, tá? Foi a transparência total. Legal, Cheguei na obra, falei, cara, eu quero falar com o responsável da obra, o engenheiro. O responsável veio e eu comentei com ele, falei, cara, é o seguinte, aconteceu isso, você sabe muito bem que a gente tá utilizando um modificador de viscosidade no seu concreto, porque a tubulação é longa, tipo, a gente tá lá em cima, e a gente teve que usar um aditivo especial. E aconteceu que teve uma mudança de funcionários na empresa, e o outro rapaz que começou a dosar o concreto, ele dosou um produto errado. Mas descarregou uma bitoneira. Eu quero ver a possibilidade agora de tirar esse concreto de lá de cima. Nossa. Então ele falou assim, agora ferrou, porque foi descarregado. Essa bitoneira pegou pilares e pegou o pano da laje. Era um pilarzinho que a gente estava fazendo lá em cima, lá para já subir a caixa d'água. Resumindo a situação, a gente subimos lá em cima e não tinha como tirar esse concreto imediatamente. Era um pilar que pegava, já era na beirada, se for tirar ia cair concreto lá de cima e poderia pegar os carros na avenida. Tudo bem, então a gente falou o seguinte, então vamos monitorar esse concreto, vamos ver quando vai dar pega, quando vai secar, para a gente tomar uma decisão mais apurada. Tudo bem. Levei o assunto internamente para a diretoria, conversamos e tal, mas a obra ela gostou do nosso posicionamento transparente. Sim. Né? E tudo bem, voltei para a usina e tal, conversamos com a equipe e alinhamos certinho. Passado 2 dias, eu fui na obra, estava mole e concreto ainda. 3 dias, estava mole e concreto. 4 dias, estava mole e concreto. Então, eu chamei o rapaz que tinha dosado e ele trouxe uma novidade que aquilo mudou tudo. Qual foi a novidade que esse rapaz trouxe? Ele falou, Damião, eu me lembro que na hora que eu fui colocar o aditivo, que era a primeira carga, já existia um pouco de modificador dentro do balde. Eu falei, quantos litros tinha de modificador dentro do balde? Ele falou assim, tinha 7 litros. Tinha uns 7 litros, por ali. Então eu completei com 10 litros de estabilizador. Aí deu um start. Então não tava puro ali. Não tava puro. Tinha 5 bitoneiras dosadas, porém a primeira bitoneira tava com menos estabilizadores do que as outras 4. Foi a que descarregou. Foi a que descarregou. Então automaticamente tava 4 dias em estado fresco, mas estava iniciando a pega, porque ele tinha apenas 10 litros, que representava ali em torno de 0,4% de estabilizador. Então, na hora eu tive acionando nosso departamento técnico, fui na obra, comecei a sentir que o concreto já estava aquecendo, e resumindo a situação, com 6 dias já estava seco o concreto, e a gente se livramos de um prejuízo gigantesco. Caramba, mas então, olha que legal, né? Então, deu merda. Como sempre acontece, não só em concreteira, de novo, né? Sempre vai ter algum problema. Cara, seja transparente, né? Com o cliente, né? Primeiro assim, seja transparente internamente. Cara, a equipe não pode mentir uma pra outra. Então, o cara foi lá, falou, Damião, fiz isso aqui, né? Errei aqui, tal. Beleza, a gente vai arrumar, depois a gente manda embora, vai lá, tranquilo. Mas assim, legal. E isso transpareceu pro cliente, que aí ele falou, não, beleza, vocês erraram aqui, não deve ser a primeira obra dele, né? Ele já deve ter pego outros problemas, né? Mas, pelo menos os caras foram honestos aí. E aí, Jorge? O Jorge deve ter 1 ou 2 casos só. Pouca coisa, Felipe. Fala o pior, eu quero o pior. Sangrou. Nossa. Você sabe que essa questão da transparência, ela tem que ser chave de ouro da sua empresa. Tem que ter transparência. Por quê? Porque um cliente atendido, né, ele pegou e mandou um relatório de moldagem de um concreto que ele recebeu do cliente que ele estava reclamando, né? Certo. Aí recebi o relatório, um FCK 30 que estava dando 12 MPa. Falei, nossa senhora, problema sério vindo aí, né? Fui lá no cliente, na central, comecei a conversar com a turma. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tá tudo bem, não sabemos o que aconteceu aqui. Não sabemos o que ele está reclamando, é um absurdo essa situação. Eu acho que o cara errou tudo. Tá bom, então vamos com calma, vamos entender esse dia de concretagem. E aí a gente começa a fazer meio que uma autópsia do processo, vira né? Detetive. Vira detetive.
Aí conversa com o balanceiro, conversa com o motorista, conversa com o moldador, e assim vai. Tá, daqui a pouco começam a aparecer alguns sinais, né? Quais sinais? Ah, tal dia faltou areia. Ah, faltou areia? Faltou. Teve o problema, o carreteiro teve um problema lá, tal. A cunhada morreu porque matou a sogra. Isso é maravilhoso. Aquelas coisas, né? Todo mundo sabe de vida de todo mundo. Exatamente. E não tinha areia no dia. Ah, mas a gente pegou e utilizou o pó de pedra que a gente tem aqui, né? A gente pegou o seu traço, a gente só trocou a areia pelo pó de pedra. Então a gente preservou o traço. Eu só Pronto. ouvindo, Resolvido. doendo na alma, assim, né? E o que mais que vocês disseram? Ah, não, mas aí a gente, para compensar, né? A gente botou 20 quilos a mais de cimento. Botou mais, tá bom. E como é que foi lá na obra? Ah, na obra deu um trabalhinho para descarregar, porque estava faltando um dos componentes, né? A areia que propicia uma reologia melhor para o concreto, né? Então o concreto não bombeava. O que aconteceu com o bombista? Ah, ele viu que o concreto não bombeava, picou água no concreto. Isso pelo menos se repete, né, cara? Isso se repete, exatamente. Enfim. Essa concretagem aí que aconteceu, todos esses poréns aí de ajustes técnicos que o pessoal fez por conta própria na operação, sem consultar a tecnologia, realmente a gente tinha 12, 13 MPa de resistência. Nossa. Uma obra que era uma obra que estava no estágio em que você tem a viga de transição. Né? Então, o que era essa viga de transição? Você tem um prédio que vai subir, então no primeiro andar, até o primeiro andar, é uma estrutura convencional de pilar, vigas, etc. e tal, e dali para cima você tem a alvenaria estrutural. Então, todo o peso das paredes que vão sustentar aquela construção, ela passa por uma viga que vai descarregar no pilar. Né? E dali para cima não tem pilar, é só os blocos e as lajes. Essa viga de transição teve que ser reforçada, porque não tinha como você aceitar essa resistência tão baixa do concreto. Enfim, você imagina que um caminhão de 8 metros, que custa R$500 o metro, então o cliente gastou ali R$4.000 num caminhão, que para uma concreteira, se a gente pensar só em MCC, falando em 60%, vai lá seus R$2.500. Né? Ele gastou R$2.500 de material ali para mandar aquele concreto lá, sem contar diesel, caminhão, Sim. etc e tal. Ele teve que pagar um reforço da ordem de R$150 mil. Nossa. R$150 mil. Por quê? Porque faltou transparência, de falar, Jorge, eu tô aqui, acabou a areia, o que eu faço? Como que a gente pode lidar? Tô com a produção em andamento. A gente ia tentar resolver de alguma maneira, orientar, trazer uma solução, mesmo que gastando a mais, porque ia ter que gastar mais. Se você não tem um componente que é básico ali, você vai ter que aumentar a segurança do negócio, corrigir isso tecnicamente. E, em último caso, você fala assim, interrompe, para a produção hoje, melhor você não gerar um prejuízo, você dá a cara lá pro cliente e fala assim, tô com falta de um insumo aqui, não consigo te entregar, amanhã eu retomo aí, a gente faz um tratamento de junta fria para você, você vai gastar R$5.000 e tá resolvido. Olha o tamanho do prejuízo por uma coisa simples de resolver. Simples, né? Exatamente. Então, esse foi um caso, vamos dizer assim, emblemático de que eu consigo resolver por aqui. Obviamente não tinha expertise técnico para tanto, e aí arcou com um prejuízo gigantesco, que acabou comendo o resultado dele de 2, 3 meses de operação ali, tranquilo. Isso deu sorte, então, de não matar, né? Porque às vezes quando o cara é muito pequeno, você mata. E aí, sabe o que eu vejo, assim, isso, quando você não investe em tecnologia, você limita até os seus clientes. Porque esse cara, ele fica com medo de atender obra grande. Sim. Né? Ele fala assim, não, vou fazer só lajinha aqui, só aquele cara pequenininho, porque aí, né, se der problema eu consigo pagar. Só que, cara, e quantos por cento da carteira de uma concreteira é de sólida lajinha? Na verdade, nem pode, porque chega no final do ano, o cara tem IPTU, IPVA, escola da criança, e o cara não tem dinheiro. Então, em janeiro, você não fatura. Não fatura, exatamente. Então, não pode. Você tem que ter
um mix ali de clientes ali que te sustente por... Não for para você entrar em licitação, nossa, você tem que ter um alto rigor né, de documentos, não. Mas assim, pô, tenha coragem de atender um cliente grande, né? Mas para isso, tenha bala na agulha. Tenha bala na agulha. Se prepare para isso, se prepare. Né? Porque, assim, não é um bicho de sete cabeças. Pô, quantas empresas que vocês atendem, e eu também peguei alguns concreteiros, que o cara não é tão grande assim, mas ele tem um processo bonitinho. Sim. E ele roda bonitinho. Então o cara, ele sabe que ele vai entregar ali, ele não ganha no volume, ele não ganha na velocidade ali, mas ele entrega bonitinho e ele consegue atender. Um cara já de médio porte, uma construtora, alguma, né? Às vezes não a obra toda, mas um pedaço, né? E eu quero falar aqui agora, é a minha vez também, né? Eu vejo muito problema com concreteira também, é o que eu mais tenho. Eu acho que, cara, para mim, o maior erro de concreteira são pessoas. Pessoas. É você ter... Sabe, a pessoa certa fazendo a função certa. Por que eu digo isso? Nós já trabalhamos juntos aqui, você já sabe exatamente do que eu estou falando, mas em todos os níveis da empresa, depende, de novo, não só em concreteira, mas depende muito um do outro. Né? Então, o comercial depende do marketing, aí o balanceiro depende da programação, a programação depende do comercial, né? E aí os motoristas dependem... Então, assim, todo mundo depende um do outro. Eu acho que a maior briga que eu já vi assim, dentro de concreteira foi entre comercial e operacional. Então, o operacional fala assim, pô, mas esse comercial também vende uns traços aí que a gente não consegue bombear, né? Uhum. Aí o comercial fala, pô, mas dá pra bombear assim, é só colocar mais água. Aí o laboratório, pelo amor de Deus, não põe água não, que tá ajustadinho. E aí se vocês aumentam... o coeficiente? O cimento fica mais caro, o comercial não consegue vender. Uhum. Olha o ciclo de problema. A gente vê isso muito frequente, né? Então o comercial ele quer puxar sempre o preço e tal. Esse é um erro agora de gestão. Aí para fechar o ciclo é a gestão que comete o erro maior de não ter os números bem casados, bem definidos, enxergar exatamente quanto que custa para ele o concreto, né? E aí dar um preço competitivo para o comercial vender e cobrar esse comercial de vender dentro do slam certinho. Cara, não adianta você querer vender o 12 que é mais barato e colocar água na obra do cliente, sabe? Aí é onde começa, aí dá problema na bomba porque tá bombeando o concreto, né? Aguado ali. Pô, eu não sou engenheiro, mas se fosse só colocar água, você teria um traço só. Não é verdade? Ó, tá aqui um traço, vai lá. Ah, você quer colocar água? Né? Não é assim. Então, se fosse simples assim... Então, assim, esse ciclo, eu vejo que as concreteiras que se destacam, as que estão ganhando dinheiro, elas respeitam esse ciclo, sabe? Tem uma gestão ali que sabe o que está fazendo, tem um preço legal, o comercial consegue vender, o cara da bomba vai bombear, não vai reclamar, e o cliente vai ter o produto dele, né, feliz ali, satisfeito, e a vida vai seguir. Não é verdade? Exatamente. O ponto é justamente esse, né? Você conseguir, dentro da empresa, né? Você trazer a noção do que o produto que você está entregando, né? Que ele passa por todos esses departamentos, esses setores, e todos têm que entender as características desse material para que o comercial venda bem, que a operação entregue de acordo com a programação, né? E que o financeiro também seja adequado a isso, né? Então, tem muita situação, né, que o financeiro entra no sentido dos adicionais que o concreto tem que receber, né? Seja de metro cúbico faltante, de hora parada do caminhão ali na obra. Cara, tem tanta gente que não aproveita essa oportunidade. Eu fico impressionado. O cara deixa o caminhão dele lá na obra do cliente lá, ad eterno, e, velho, cadê sua produção? Então, meu cliente tá lá enroscado. Não, velho, coloca contrato, põe multa, isso aí. Então, não faço contrato. Pô, irmão, se ajuda, cara. Se ajuda. Né? Tipo, uma engrenagem, né, Felipe e Jorge? Então, assim, a concreteira é uma engrenagem. Então, toda engrenagem precisa funcionar bem. Departamento comercial precisa vender o concreto nas especificações corretas, que é a raiz ali. Ele tá na raiz da situação da negociação. A operação, ela precisa... bater o concreto de acordo com a especificação, com o abatimento, né, do slump, e o laboratório precisa fazer o controle disso. Então, assim, tem um começo, tem um meio e tem um fim. É o que o Felipe falou, a gente trabalhou bastante tempo junto, trabalhamos junto também em outras concreteiras, e muitas das vezes, quando essa engrenagem para em algum departamento, é onde dá o gargalo ali, onde dá o problema. Vendedor ali se preocupa, o comercial está preocupado em fazer a venda,
que ele ganha por metro cúbico ali, a sua comissão por metro cúbico, e ele pensa bastante em questão de volume, né? Então ele estava pensando ali que só vender. Se ele pensar realmente num contexto geral que existe uma engrenagem, cara, tu vai ficar... Então, e aí de novo, volta na gestão. É por isso que eu falo, cara, não comissione, ó, vou falar pra você aqui, ó. Não comissione o seu vendedor por volume. Porque aí o que ele vai fazer? Meu irmão, ele vai querer socar concreto na rua, E como? vai derreter preço. Do preço mais baixo possível. Aí é o cara que vai ficar toda hora, ô chefe, é o seguinte, cara, o concorrente aqui fez um preço, cara. Você não consegue baixar, não? Aí o chefe, geralmente, ele é desesperado, né? Que ele precisa vender. Não, então tá bom. Então dá o desconto pra ele. Inverte, cara. Começa a pagar esse cara sobre o valor acima do que ele vender. Fala, ó, nosso preço de tabela é esse aqui, ó. O que você vender acima, cara, é meio a meio. Meu irmão, esse cara, ele começa a achar desculpa a qualquer coisa no cliente. Não, então, cara, mas vai estar muito sol esse dia. Então, hoje eu vou te mandar bomba azul. É a branca que é mais barata, a azul é mais cara mesmo. Cara, ele começa a criar, sabe, coisas na cabeça dele. E é bom pra todo mundo. Porque, né, você compartilha um variável pesado com esse cara, ele tem que ganhar dinheiro. Ele tá trazendo dinheiro pra empresa. Ele tá trazendo um dinheiro que a empresa não tava na mesa. Ele não ia ganhar esse dinheiro, né? Então, pô, já trouxe. Então, compartilha com o cara. É que nem assim, né, Filipão? Desculpa te cortar aí. É aquela questão de volume. A questão do peso. Por exemplo, o que pesa mais? 1 quilo de lã ou 1 quilo de ferro? Os dois é 1 quilo, cara. O que vai diferenciar é a questão do volume. Então, o volume da lã é muito maior do que do ferro. E quando o cara ele só foca no volume, aí ele tem uma equipe estressada, porque o cara vai trabalhar das 6 horas da manhã até sabe Deus que hora, o equipamento dele vai quebrar toda hora, ele não vai ter tempo de arrumar, porque ele precisa produzir, e sabe, o dinheiro não vai entrar porque ele não consegue vender, né, caro e com volume. Cara, é uma sequência de cagada. É uma sequência, exatamente. Né? Porque você consegue botar uma central para produzir 4.000 metros fácil. Você tendo caminhão, tendo fornecedor de matéria-prima, você põe 4.000 na rua fácil. Mas a que preço? Qual a margem que você está tirando desses 4.000? Né? Você pode muito bem ter o mesmo resultado da empresa, né? O dinheiro que vai para o bolso do empresário, produzindo 1.500 metros, se ele for bem vendido, se ele tiver controlado, né? Tiver com o traço ajustado, tiver com o preço de venda correto ali, você consegue fazer o mesmo resultado final financeiro, produzindo menos, preservando equipamento, não gerando passivo trabalhista. Preservando a equipe e assim por diante. Então, esse trabalho de você realmente olhar a precificação, fazer um trabalho conjunto, né, dentro da engrenagem, né, instruir o comercial, né, ó, não vende o Slump 12 considerando que o cara vai abrir na água lá na obra para 18, porque ele quer o concreto molinho. Né? E você vai perder dinheiro, porque você não vai entregar resistência, porque quanto mais água você põe no concreto, menor vai ser a resistência. Vai estar descoberto, porque provavelmente você pode ter um problema de resistência ali e pagar uma conta gigante depois. Né? E isso vai te causar uma depreciação do mercado. E aí sai todo mundo querendo vender barato. E você nunca vai ter o capital que você investiu na empresa de volta. E eu vou pegar um gancho seu aqui, ó. Porque o cara que tá assistindo a gente fala assim, é fácil falar, né? Porque meu concorrente faz. Meu concorrente ele tá caga, meu concorrente ele não registra ninguém, meu concorrente não paga imposto. Cara, mas tudo bem, mas você quer ser seu concorrente? Você não quer ser, cara, sabe? E coloca assim uma coisa na cabeça. Se o seu diferencial não pode ser preço. Não, nunca vai ser. Não pode. Você tem data para sair do mercado se o seu diferencial for preço. Porque sempre vai ter o cara que a gente falou, que traz o primo, o irmão e tal, e faz mais barato, não põe. Né? Sempre tem aquele cara que não quer emitir nota. Sempre tem aquele cara. Ele vai achar um jeito de fazer mais barato que você. Então, assim, o cara que ele aceita pagar mais caro, ele aceita por alguma coisa que você vai dar em troca para ele. Então, cara, oferece qualidade, oferece. Quer ver? Eu acho que o maior ativo que todo cliente quer, oferece chegar no horário. Pô, né? Cara, eu quero. Marca poucas obras, mas com valor justo, né? E chega no horário, respeita o horário do cliente ali. Cara, sabe, você consegue chegar no. Pode falar. Né? Eu acho, Felipe, que a solução tá aqui nessa mesa, cara.
É verdade. Acho que a solução está nessa É mesa. verdade. Sem Aqui dúvida. nós estamos, o Felipe, parte consultoria financeira para as concreteiras, tá aqui engenheiros para otimizar os traços, né? É verdade, é Nós verdade. estamos aqui para poder fazer parte de uma engrenagem e trazer soluções para as concreteiras. É verdade. Todas as áreas a gente atua, cara. Você percebeu? Opa, Né? Desde o... sem dúvida. Pensou em vender no marketing até, cara, deu merda lá, liga pro Jorge, liga pro Damião. Eles vão resolver. Com certeza. Não, legal. Agora eu quero assim, ó. Resposta rápida. Se você pudesse eliminar uma coisa hoje. Hoje agora vocês viraram o deus do concreto. Mas, cara, a partir de agora, nenhuma usina no Brasil faz mais isso. O que seria? Primeira coisa, Felipe, eu acabava com o Slump 10, o Slump 12. Por quê? Vamos lá. Vamos lá, por quê? Porque hoje a tecnologia do concreto, ela permite você fazer concretos de alta qualidade com alta fluidez, com alta trabalhabilidade, né? E o mercado, ele quer trabalhabilidade boa, ele quer facilidade para aplicação do concreto, né? Então, com o custo de mão de obra cada vez maior, você não tem servente para espalhar concreto, você não tem cara para ficar vibrando, cada vez mais cara essa mão de obra, o aplicador, a construtora, ela quer um concreto fácil de aplicar. Então a concreteira, ela tem que eliminar esses slumps duros, esses slumps difíceis. O Slump 10, pra quem não entende, é aquele slump pesado, aquele concreto quase seco. Quase seco, que praticamente não bombeia, mas por ser o menor custo, porque vai menos aditivo, vai menos água, etc e tal, é o que o comercial adora vender. Que é barato. Que é barato, exatamente. Então, primeira coisa é eliminar isso da carteira de vendas. Legal. Concretos fluidos que atendam a necessidade do cliente, o anseio dele de um concreto trabalhável, que tenha uma boa aplicação rápida, que não gere custo para ele. Legal. Legal. Pegando o gancho aí do Jorge, pode? Vai. Eu não dei a resposta inicial, mas pô, foi de fato uma resposta Bateu no genial, coração, hein, João? bateu. Realmente. Não, isso é um sonho para todo mundo. Pronto, era isso que eu queria ouvir. É um sonho para todos engenheiros de concreteira, porque assim, o Slump 10, os caras querem transformar no Slump 20 em obra, tem vez, cara. Então, assim, hoje a gente tem muitas classificações, né, Jorge, em relação a trabalhar com a classificação S. Sim. Então, pô, vamos trabalhar com S100. S100 vai do Slump 10 ao Slump 16. Vamos trabalhar com a classificação 160, que vai de 16 até 22 de Slump. Vou te contar uma coisa. Existe uma norma técnica, BNT, que especifica os slumps que devem ser vendidos no mercado. Tá? Então, tem o S100, S160, S220. Em 2016, quando eu era gestor de uma grande concreteira, na parte técnica, né, eu participava da comissão de norma que fazia essa classificação, né? Então, em 2016, a gente falou assim, ó, concreto, para ser bombeado e aplicado, tem que ser no mínimo S160. O que é o S160? É que tem que dar slump mínimo de 16, podendo chegar até 221 centímetros. Tá? Então, em 2016, já fazem 9 anos, já faz tempo, se cravou lá, está escrito na norma, o recomendado para concreto bombeado é o S160, e, no entanto, se vende a rodo ainda hoje em dia, slump 12, slump 10, para bombear. Cara, Aí, ó. por que o Brasil é desse jeito, né? A solução já existe. Complicado, né? Então, exatamente, a solução já existe. Mas no Brasil tem essa lei não pegou. Pois é, Né? esse é um mal do Brasil. Tá tudo lá escrito, facilitando a vida do concreteiro, do construtor, mas fica nessa briga, quero o concreto com menor preço. Não é, gente. O menor preço não vai te trazer rentabilidade nem para construtora, nem para concreteira. Ninguém é beneficiado. Ninguém vai ser beneficiado. Ninguém vai ser beneficiado. É uma me engana que eu gosto. Todo mundo se enganando. Todo mundo se enganando. É, pessoal. Felizmente, já vamos chegando ao fim aqui desse papo. Passa muito rápido, né? Passa. Muito legal. Bom, agora eu vou deixar em aberto para vocês aqui falar de projetos futuros que vocês estão fazendo, deixar as redes sociais de vocês aí, como que o concreteiro está assistindo aí acha vocês. Vamos lá. A Quali Concreto, ela hoje tá crescendo, tá se expandindo aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, Paraná. Estamos com novas negociações aí em Minas Gerais. Atende o Brasil inteiro, Damião? Atende o Brasil inteiro, né? Legal. A gente estamos com essa expectativa de atender nacionalmente, né? A Quali Concreto, ela nasceu para isso, né? A Quali Concreto, hoje, ela já está atendendo bastante concreteiras. Hoje está responsável por mais de 50 mil metros cúbicos de concreto. Temos expectativa para chegar nos 100 mil metros ao mês. Mas, Damião, você atende o cara que rasga saco?
Ou não, você já tá em outro nível. Hoje a gente estamos criando mecanismo para atender todo o público. Pequeno, médio e grande. Legal. Então, estamos criando mecanismo para isso. Então, a gente estamos com um departamento técnico, com técnicos, com engenheiros, e nossa metodologia é treinamento, né? Tanto é que o nome da Quali Concreto é Quali Concreto, Treinamentos e Análise Técnica. Então, assim, ela nasceu para poder trazer treinamentos para quem quer aprender, porque, assim, eu até comentei esse tempo atrás na rede social que a Quali Concreto nasceu de um sonho. Então, a gente já tinha um sonho. E esse sonho era de trazer treinamentos para as pessoas que querem aprender. Profissionalizar quem então, tá lá dentro da usina do cara. É isso mesmo. Então, assim, o cara ele já tem uma usina, já tem um time ali, ou às vezes não tem ninguém, a Quali Concreto entra lá e fala, cara, é assim que tem que fazer. É isso aí. Ó, legal, hein, galera? Então, a gente... Conta com o cara aí. E redes sociais, como a gente acha? Rede social, a gente tá no LinkedIn. É só colocar Damião Ferreira, Quali Concreto, vocês vai encontrar. A gente vai deixar aqui na descrição também. Certo? E Instagram, Quali Concreto, treinamentos. E YouTube também, a gente tá com o canal. Criando também a questão do treinamento online, curso online também. A Quali Concreto já vai entrar nessa nova etapa também. Digital aí. Digital. Então, Facebook também, Quali Concreto. Onde você colocar Quali Concreto, você vai encontrar ela. Também temos nosso site também, Quali Concreto, né? Cara, se você digitar Quali Concreto na internet, você acha. Vai achar. E o Jorge, você apertar pra qualquer um você conhece. Vamos encerrar aqui. Fala aí, Jorge. Vamos lá. Pra quem não te conhece, Pra não quem sei não me conhece. qual caverna estava esse tempo todo. Mas fala aí, Jorge. Só para reafirmar, né? Eu tenho a Betonagem Consultoria, né? Então, a gente está trabalhando no mercado aí desde 2016 com a consultoria. Já tem uma carteira aí entre clientes que estão comigo, já passaram, etc e tal. Já atendi mais de 50 centrais de concreto. Nossa. Passando por centrais de pré-montado, de canteiro de obras, de o que vocês imaginaram, eu já trilhei aí, já fiz. Atendo São Paulo, interior, atendo Brasil como um todo também, tenho cliente fora de São Paulo também, atendendo ali Minas, atendendo Ceará. Que legal. Estamos aí no trecho aí. Eu tenho uma estrutura de laboratório própria, então aquele cliente pequeno que ainda não tem o seu laboratório, na região aqui de São Paulo eu consigo levar o material para o meu laboratório, fazer esses estudos iniciais, então dá para pegar e trilhar esse caminho junto, inicial mesmo, quem está começando. Para quem já tem uma estrutura mínima, eu vou no local, a gente roda traço, a gente trabalha equipe, dá treinamento para a equipe também, né? Então não adianta a gente só entregar um traço bem feito, tem que orientar como aplicar, como usar. Passo as dicas de gestão de uma concreteira, quais os passos que essa concreteira tem que passar para crescer, não ficar só naquela lajinha, mas poder atender cliente médio, quem sabe crescer, criar uma relação com cliente grande. Meu site, betonagem com 2ns.com.br, LinkedIn, estamos lá, George Beato, pode buscar lá. Tem Instagram também, que tá saindo do papel. Quando você estiver assistindo, já vai estar aqui na descrição. Já vai estar na descrição. Isso. Que é Betonagem Controle, que também é uma outra vertente do meu trabalho, que é um laboratório de controle focado na Baixada Santista. Tá? Ah, que legal. Então, estamos aí abrindo o leque, aí, buscando cada vez mais trazer um pouquinho de conhecimento técnico aí para o mercado. Gente, então vocês viram que o que tem de opções aqui para vocês escolherem, cara, tá fácil, cara, tá fácil. A gente viu que é necessário desde o início, né? Então, não é porque os caras estão aqui para você vender, não. A gente viu que faz a conta aí, a conta não fecha, cara. Melhor se ligar para esses caras aí, tá? Muito obrigado. Quero deixar aqui as redes sociais da PIC. @PIC, qualquer rede social, a gente tá em todas. E antes da gente encerrar, tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui, de forma bem objetiva, tá bom? Não vale enrolar. Quero que vocês olhem para a câmera, um de cada vez. Tem 1 milhão de concreteiros assistindo. Eu quero que vocês deem um ensinamento para isso. Cara, você não pode abrir sua usina amanhã sem lembrar disso daqui, ó. Seja um conselho, seja uma dica técnica, o que vocês acham que é mais importante. Vai lá, Jorge, você é primeiro. Você que vai abrir uma usina de concreto, tenha consciência de que você vai girar muito dinheiro. Você vai faturar 2 milhões, mas vai gastar
1,5 milhão. Então, não se deslumbre com o valor de faturamento. Se você não tiver controle, não tiver qualidade, não tiver acerto financeiro, o teu negócio não vai dar 3 anos aí. Então, busque se calçar de gente que te apoie, que te traga experiência, que te traga condição de realmente fazer um trabalho responsável. Top, muito bom. Peguei até pra mim essa. Vai lá, Damião. De forma objetiva, aquele conselho, o cara não pode dormir sem ele hoje. Certo. A minha dica para você, concreteiro, que está assistindo esse podcast aqui, não inicie uma concreteira antes de você ter o produto já definido. Antes de você ter o traço já homologado, tudo certinho. Comece inicialmente pelo produto. Estudando seja com consultoria da Quali Concreto, consultoria do George Beato, ou seja, na sua empresa mesmo com a engenharia, mas não inicie sem ter o produto já definido, porque você pode estar postergando ali um problema que você vai gastar muito na frente. O que você acha que vai estar lucrando, você vai estar perdendo no futuro. Então, inicie com controle tecnológico, entendendo a questão dos seus traços, para você poder iniciar bem. Top, muito legal. Ele começou assim, né? Você não abra uma concreteira, pronto, resolvido. Se você não quer ter problema, não abra uma concreteira. Brincadeiras à parte. Senhores, muito obrigado. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por vocês dois. A gente apanhou muito juntos aí pelas concreteiras da vida. Então, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês voltem em breve, tá bom? Voltaremos. E que você me convide pro seu podcast, que eu sei que você tem uns planos aí que eu tô sabendo, tá? Tá bom? Eu quero ir junto com o Jorge. Não, a gente vai sim. Fechou? Eu que agradeço, tá, Felipe, por esse convite aí. Sou muito honrado por esse convite, por participar e contar um pouquinho da história, esse bate-papo legal aqui. E pode ter certeza que a gente vai ir muito longe ainda. É isso. É isso aí. Fechou, Jorge? Fechado. Algum recado? Prazer. A gente se encontra aí, a gente tá no mercado sempre fazendo o melhor, porque se você fizer alguma besteira ou tratar mal alguém, a notícia corre. A notícia corre. Legal, pessoal. Empresários, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Um abraço.